Bem, pessoal, tô aqui de novo para tentar fazer uma série de alguns vídeos, eu acho que uns dois ou três, tentando discutir um pouco de como que os anarquistas eles veem, ou pelo menos eu, enquanto anarquista, vejo essa questão da vacinação, essa questão, por exemplo, de estar saindo de empresas privadas, passando pelo Estado a maior parte, né, do processo. Né? Ou seja, quem estão fazendo as vacinas são empresas privadas e quem está fazendo a distribuição delas são os estados. Aí como é que ficam os anarquistas? Né? Eles são contra o Estado e são contra o capital. Então, por exemplo, eles são contra a vacinação. Né? E às vezes fica engraçado isso, né? Porque parece que os anarquistas eles falam de uma realidade que foge da realidade atual. Então, tipo assim, os anarquistas eles estão falando, né, de alguma coisa do passado. Então, é a maior prova de que os anarquistas são equivocados é o que está acontecendo agora. Olha aí, são as empresas privadas que fazem as vacinas e os estados que distribuem. Né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, essa distribuição se dá basicamente pelo SUS. Né? E aí é legal a gente pensar como é que os anarquistas, né, podem pensar essas políticas públicas, né, que basicamente na modernidade está sendo passada pelo Estado. Então eu queria discutir, e vai ser um vídeo pequeno, porque eu não quero também me alongar muito, porque eu quero fazer pelo menos mais dois vídeos sobre isso, falando dessa questão da pandemia e dessa questão da vacinação. Né? Então hoje é a gente pensar assim, bem, existe uma incoerência no anarquista, quando ele é contra o Estado e o capital, no sentido de que a vacinação está sendo feita por empresa privada, no sentido de fazer os insumos e sendo distribuído pelo Estado, não tem nenhuma contradição aí, entendeu? O que o anarquista está discutindo? Então vamos pegar o problema da vacinação. Quem faz a vacina? Basicamente, se a gente for pegar as principais, são indústrias farmacêuticas. A AstraZeneca, a Pfizer, a Johnson Johnson, né? São três empresas multinacionais do ramo farmacêutico, elas estão fazendo as vacinas, correto? E isso é um dos problemas que está acontecendo no mundo. Então você pega os países capitalistas mais ricos, eles vão ter milhões, bilhões de doses, e os países mais pobres, que por exemplo estão na África, não terão vacinas. Ou as vacinas são muito poucas, né? Até os Estados Unidos, nós somos benevolentes, vamos doar tanto, parece que 20 milhões de doses. Por que 20 milhões de doses de vacinas, por exemplo, para a África? Vocês estão entendendo? Enfim, então vamos pensar nisso, né? Então vamos lá, quem faz a vacina? Quem faz a vacina são grandes empresas. Pfizer, AstraZeneca e Johnson Johnson, por exemplo, para pegar as três principais. Mas é o dono dela que está fazendo? É o dono da AstraZeneca que está fazendo a vacina? É o dono da Johnson Johnson que está fazendo a vacina? Não, né? Manda o cara sozinho lá, ficar no laboratório, fazendo sozinho a vacina. Ele tem a apropriação da vacina. A Pfizer recebeu aí, parece com 5 bi de lucro por causa da vacinação. O dono da Pfizer está ganhando dinheiro, mas ele sozinho? Não, né, pessoal? Tem as pessoas que estão ali. Quem? São os cientistas, os médicos, biomédicos, biólogos e tantos outros que estão fazendo a vacina. Eles trabalham para uma empresa privada. E aí, obviamente, o dono da empresa, ou os donos da empresa, porque essas empresas são capital aberto, ganham lucro em cima disso. Só que essas pessoas que ganham lucro, elas não estão fazendo a vacina. Elas simplesmente se apropriam do lucro resultado de um trabalho, de um esforço coletivo de algumas pessoas que estão ali fazendo isso, que são os pesquisadores. Correto? A questão é, precisaria que esses pesquisadores, eles precisam de uma empresa para estarem fazendo a vacina? Essa é a questão que a gente tem que pensar. É óbvio que não. Se você dá insumos para eles, se você fazer com que esses caras tenham as mínimas condições de trabalho, eles vão fazer as vacinas. Imagina um mundo onde milhões de pessoas fossem cientistas, milhões de pessoas, né, elas fossem e tivessem a capacidade de fazerem, né, insumos. Isso não ficaria na mão de algumas pessoas, de algumas empresas. É isso que os anarquistas estão dizendo. Se essas pessoas, né, elas por si só, a partir dos seus, né, mecanismos de atuação, né, a partir das suas associações,
se elas coletivizassem essas experiências de fazer vacina, obviamente isso não estaria na mão do lucro de algum grupo, seja a Pfizer e assim por diante. Então, a ponta de quem está fazendo são quem? São esses trabalhadores, são esses pesquisadores, são eles que fazem a vacina. No capitalismo, o que acontece? Um grupo específico pega e se apropria disso, porque é lógica do sistema. Seja na farmácia, né, na farmacêutica, seja num banco e assim por diante. Eles se apropriam, porque é da lógica do sistema capitalista. Agora, isso não tem nenhuma incoerência com os anarquistas. O que os anarquistas dizem, essas pessoas podem se apropriar disso, coletivizar esse sistema, e isso vai continuar funcionando. Porque depende dessas pessoas para fazer a vacina. Não depende do dono da Pfizer, do dono da AstraZeneca. Se esses caras se apropriam, eles fazem as coisas funcionar. Dá uns insumos para ele, as vacinas vão sair do mesmo jeito. Mas não vão sair apenas para uma empresa, vão sair para milhões de pessoas. Se você coletiviza. E a segunda coisa é, mas quem está fazendo distribuição é o Estado. Tá, tudo bem, o Estado está fazendo distribuição. E quem que vai dar a vacinação em você? Você foi vacinado por quem? Pelo governador do seu estado? Pelo prefeito da sua cidade? Pelo secretário de saúde? Não, né? Quem que vacinou você, quem são? São as pessoas que estão na ponta do sistema. Né? Pessoas como técnicos de enfermagem, enfermeiras e outros auxiliares. Não é o presidente da república que está te vacinando. Não é o governador do estado que está te vacinando. São essas pessoas. O que os anarquistas estão dizendo é, essas pessoas não podem vacinar você sem que exista o Estado? Lógico que pode, galera. É simples. A partir dessas associações, né, desses trabalhadores, em união, em federação com aqueles que fazem a vacina, você pode fazer essa distribuição. E você pode fazer o sistema funcionar. Porque a política pública não precisa do Estado. Isso é uma invenção que fizeram. Que a modernidade acredita de que só o Estado consegue gerenciar isso. Os anarquistas já mostraram de que em vários momentos históricos aconteceram políticas públicas sem a presença do Estado. Então hoje também pode acontecer uma política pública sem a presença do Estado. Por quê? Porque basta quem está na base se auto-organizar e fazer a coisa funcionar. Então o que o anarquista não quer é vamos destruir tudo e começar do zero. Deixa de imbecilidades sobre o anarquismo. Os anarquistas querem que essas pessoas que estão na ponta se apropriem do sistema. Seja em fazer a vacinação, seja em fazer a distribuição. Então você não precisa do Estado para distribuir. Porque o governador, o prefeito, o secretário, ele não vai conseguir fazer nada sozinho. Ele precisa das pessoas. E essas pessoas podem se organizar. E você não precisa da Pfizer, da AstraZeneca e da Johnson & Johnson para fazer a vacina. As pessoas que estão ali nesses lugares, elas podem fazer a vacina. Por quê? Porque elas têm o conhecimento científico para fazer isso. Então não há nenhuma contradição para os anarquistas. O que os anarquistas querem é que a base, aqueles que estão na ponta do sistema, que gerencie esse sistema. E não quem está lá em cima, que é o dono da Pfizer e ganha dinheiro, ou o governador, o prefeito, que não faz nada e depois vai ter esse dividendo para ele. É isso que os anarquistas estão dizendo. Agora, falar, eu acho difícil acontecer isso. Bem, se você acha difícil, vai atrás, né? E vai ver que a história mostra que em vários momentos isso já aconteceu. Por quê? Porque essa prática social, ela é possível. Então, só para fechar esse primeiro raciocínio, né? Os anarquistas não são contra políticas públicas. Eles acham que as políticas públicas podem ser feitas por quem realmente está na base. Que está fazendo? Que faz a vacinação? Não a pessoa do Estado, o governador, alguém que fica gerenciando isso. As pessoas podem gerenciar o sistema a partir, né, das suas associações. É isso que os anarquistas estão dizendo e isso desde o século XIX. Então, para ficar claro, não existe contradição nenhuma. O que os anarquistas querem é que tenham mais gente fazendo vacina e tenham mais gente vacinando. O que os anarquistas acham é que desse jeito existe um monopólio da vacinação, na qual aqueles que têm dinheiro vão conseguir ter vacina,
né? E aqueles estados minimamente organizados, porque isso não acontece em todos, vão fazer com que as pessoas sejam vacinadas. Quando todos os grupos, né, se auto-organizarem e quanto milhões de pessoas tiverem acesso ao conhecimento, mais pessoas vão fazer vacina. Imagine, milhões de pessoas podem estar fazendo vacinas. E isso não fica na mão de alguns grupos particulares. E aí, obviamente, tendo mais vacinas, menos pessoas vão ser vacinadas. Quer dizer, menos pessoas, melhor dizendo, não vão ser vacinadas. Né? Então é isso que os anarquistas estão pensando. Então não existe nenhuma contradição. Os anarquistas estão falando que a base pode se auto-organizar. Não precisa nem da empresa e nem do Estado. Beleza, então, pessoal? Então, um vídeo curto só para a gente pensar isso, e depois os outros 2 vídeos eu vou falar sobre como é que os anarquistas vê hoje a pandemia. Né? Quais são as práticas que os anarquistas defendem que pode fazer com que essa pandemia acabe, ou pelo menos, né, diminua muito os estragos que ela está tendo, principalmente num país como o Brasil, que já morreram mais de 450 mil pessoas. Beleza? Então, pessoal, então é isso. Então mais pra frente eu vou passar mais 2 vídeos sobre isso. Um abraço.